Boa noite a todos. Vai ser automático aqui. Então vai. Boa noite a todos. Eu sou o Douglas Soares, eu sou engenheiro da computação e estão meus contatos, meu e-mail e o meu WhatsApp também, quem quiser tirar dúvidas após a palestra, a gente pode falar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Eu já atuei em algumas empresas na área de tecnologia, né? Na Unifesp, na Green, Philip Morris, Databyte, Herbalife e na Rede Globo. Já fiz alguns projetos, né? Voltados à área de tecnologia e sempre na parte de otimização de sites, otimização de conteúdos. Em algumas empresas também já trabalhei com hardwares, outros softwares, outros recursos de TI também, né? Eu estou aqui para falar hoje para vocês um pouquinho sobre o todo-poderoso Google, né? Que é a ferramenta de busca aí mais utilizada. 95% das buscas hoje são feitas pelo Google, né? Então, aqui a gente tem um parâmetro aí, né? Todos os dias, mais de 3 bilhões de buscas são realizadas por usuários Google em todo o mundo. 3 bilhões de buscas. Desse total, 15%, ou seja, 450 milhões, são combinações de palavras inéditas. São palavras que são inéditas, que não foram ainda buscadas no Google, que foram pesquisadas ainda dentro da ferramenta Google, né? Nunca antes digitadas no sistema. Então, o resultado da busca, quando a gente traz a busca na tela, né, ela exibe-se dessa forma, através de links patrocinados, que é essa parte aqui mais amarelinha, e aquela parte lateral que está em vermelho ali, contornado por vermelho. E essa parte aqui que é a parte orgânica, né, que é a área orgânica do Google, né. Então, essa parte orgânica, a gente tem 10 resultados, e vai ser mais isso aqui que eu vou falar com vocês, tá? A parte patrocinada são links patrocinados, a gente chama de AdWords, né? Que é uma ferramenta que o Google tem, que você cria anúncios dentro dele. São anúncios pagos, né? Você coloca um crédito de anúncios e conforme vão tendo cliques, por exemplo, aqui a palavra-chave digitada é notebook, né? Então notebook foi digitado e ele trouxe esses resultados. Se eu clicar em cima desse item, desse site aqui que está anunciando, automaticamente esse site vai pagar um valor para o Google, um valor patrocinado. Se eu vier aqui mais para baixo e clicar nesse outro item, esse outro item, como ele está na busca orgânica, ele foi otimizado, um conteúdo otimizado, não se paga nada para o Google para estar nessas referências aqui, né? E aquela parte lateral também, é uma parte onde são links patrocinados, que também são pagos, né? Qual que é a diferença? Como aparecer aqui, ali ou aqui? Aqui, o conteúdo do site ele é todo otimizado. Eu tenho que trabalhar o conteúdo para que ele seja da melhor forma para o robô do Google ler e para o usuário utilizar as ferramentas do meu site, né? E essa parte aqui, como eu já falei, são anúncios. Eu posso criar esses anúncios. Esse que está na frente aqui significa que está pagando mais que aquele que está na lateral? Para estar entre os primeiros? O que vocês acham aí? Acha que sim? Está mais evidente. Então, nem sempre. Às vezes o que está na frente paga menos que está na lateral. Essa busca que é feita pelo sistema de anúncios, também eu preciso criar recursos de SEO, recursos de otimização dentro do site, para estar bem posicionado. Vamos supor, esse aqui paga R$2 o clique. Se eu estiver pagando às vezes R$3, às vezes eu posso aparecer ali, se meu site não estiver dentro dos parâmetros adequados para o Google entender que aquele site é um site referente a notebooks, no caso, né? Então, nem sempre quem paga mais fica na frente, né? Nem sempre quem paga mais o anúncio pode ficar melhor posicionado. Vamos supor, eu anuncio lá notebook num site que vende bebidas, né? Anunciei, o Google vai trazer esse resultado? Tem alguma coisa dentro do site que fala de notebook? Esse site está otimizado? Ele pode até trazer o resultado se passar dentro do filtro, mas com certeza esse resultado vai ficar bem embaixo lá, quase ninguém vai clicar e fica nas últimas páginas do Google. Ficou claro essa parte aqui? O que é link patrocinado, o que é otimização orgânica, em relação aos anúncios, o que é pago, o que não é pago.
Tranquilo? Sim? Aqueles que pagaram, mas então não estão completamente otimizados, podem ficar mais na lateral do que... Quem está melhor otimizado, exatamente. Então, a otimização do site não é só para quem quer ficar na busca orgânica, também é para quem quer aparecer. Os dois grupos ali, o lateral e o superior ali, né, eles são selecionados entre o mesmo grupo de pessoas patrocinadas. Simplesmente aqueles que otimizaram o conteúdo para que o ranking seja mais superior da página dele, vão para a primeira, vão para aquele... O conteúdo ele tem que estar otimizado, né? Tem que estar otimizado. Vamos supor, esse aqui otimizou e aquele também otimizou. Só que esse aqui paga um pouco mais. Então, existem alguns critérios de relevância, são alguns critérios que o Google de desempate, usa, né? de desempate, que você fala, pô, esse aqui paga um pouco, esse aqui tem mais recurso, esse aqui... o Google sempre trabalha com a experiência do usuário, né? Isso que é bacana. O custo da barra lateral é um pouco inferior ao dessas... Teoricamente, sim. Não necessariamente, né? Teoricamente, vamos supor que sejam sites iguais, né? Com os mesmos recursos, a mesma otimização. Obviamente, quem paga mais vai ficar entre os primeiros, né? E vai ficar, já fiz testes com sites que realmente os dois eram bem similares, com recurso tecnológico, a mesma palavra-chave, e conforme eu estabeleço o valor do clique, ele exibe mais em cima ou mais na lateral, né? Então, busca paga, busca orgânica. Agora quem está fazendo esses anúncios, ele tem uma prévia, ele já sabe se vai ficar lá no lugar? Ou não? É surpresa para ele? Geralmente, quem desenvolve o anúncio, quem monta, quem conhece de AdWords, de anúncios, ele já tem teoricamente, tem que ter uma informação já que o site tem que estar bem otimizado, com títulos legais. O anúncio ele tem que ser também relevante, né? A parte do anúncio, eu falei mais do site, mas agora vamos falar do anúncio. O anúncio ele tem que ser relevante também para as palavras-chave, né? Então, se eu colocar notebook, só notebook, olha, colocou só notebook aqui. Por que ele não trouxe? É relevância, né? Não tem mais nada escrito fora notebook. É bem provável que existam algumas diferenças entre os sites que façam esse, ou ele está mais bem posicionado ou não, né? Beleza? Dúvidas? Respondi as perguntas? Então tá bom. Então, a busca orgânica vai ser a busca que eu vou falar mais com vocês a partir de agora, né? Isso aí, eu dei um print aí no Google, é o mapa de calor, né? Se vocês digitarem no Google, mapa de calor do Google, vocês vão visualizar qual é a área que é mais clicada no Google, né? Então essa área vermelha vai indo para o laranja, vai indo para o amarelo, verde, azul, e essa área aqui é a área menos clicada, né? Tem um gráfico ali, né, mais ou menos da quantidade de cliques, né? E vocês visualizam que naquela lateral também tem clique, né? Por que tem clique, né, naquela lateral, sendo que ela é um pouquinho distinta, um pouquinho longe dessa parte aqui, né? Porque aqueles anúncios, muitas vezes eles são otimizados, né? A parte dos anúncios, as palavrinhas que eu utilizo lá, às vezes a pessoa faz uma pesquisa no notebook, já aparece preço, fala, opa, eu quero saber o preço, clico lá para ver o preço, né? De ter a marca de um notebook Acer, eu vou lá, clico em cima e já consigo visualizar. Depende como se monta esse anúncio dentro do AdWords, né? Tem muita gente que perde dinheiro anunciando no AdWords, porque não sabe anunciar. Às vezes tenta anunciar sem ter informações concisas de como fazer isso, acaba ficando embaixo e quando clicam nele, acabam não utilizando, né? Não acessando, não comprando ou não contratando um determinado serviço. Lembrando que alguns sites que estão naquela lateral lá, né, acabou, tanto na lateral quanto nessa parte, o valor do clique acabou, o valor do dinheiro que você tem lá investido acabou, automaticamente ele sobe. Na busca orgânica, que são depois dos 3 primeiros, a parte de baixo, aquela parte branca, vai ficar, quem conseguir posicionar lá vai ficar para sempre. Para sempre não, né? Você tem que ir sempre otimizando, modificando, o algoritmo do Google muda bastante e você tem que estar sempre acompanhando isso para poder permanecer lá entre os primeiros. Ok? Alguma dúvida disso aqui? Tranquilo? Você falou do lado e o de cima também lá, no caso? Aqui ó, na verdade a grande maioria dos cliques são nessa parte aqui, né? Quem aparece entre os 3 primeiros são anúncios que já estão muito otimizados, são anúncios bons, né? Então se ele digitou o notebook lá, as palavras-chave de quem montou já fez uma pesquisa,
de quais são as ligações que as palavras têm e já coloca essas ligações aqui. O que tem mais ligação? Aí você vai montando essas ligações de acordo com o anúncio, né? Então por isso que aquela área ali também, a parte superior esquerda, você começa a ler, né, da esquerda para a direita, é a área que tem mais cliques. Ok? Quanto vale um clique, né? É bom, antes de falar da otimização, quanto que vale um clique? Então a gente tem aí os cliques mais caros no mundo estão nos Estados Unidos, né? Seguros é um dos cliques mais caros que tem lá, né? Custa em torno de R$230, cento e poucos dólares, 100 dólares aí, agora, não, um pouquinho menos, né? Dá uns 40 e poucos, 50 dólares por aí, né? R$230 um clique. Eu tenho 100 cliques no site, quanto que eu tenho de investimento aí? Né? Muito alto. Aqui no Brasil, eu peguei algumas palavras-chave que são caras, né? Desentupidora no Tatuapé, R$38 um clique. 10 cliques, R$387 aí, né? É um investimento relativamente alto. Guarda-móveis, mudanças de transporte, CRM TI, demolidora e videoconferência. São os links, são alguns links que eu peguei aleatório, para poder mostrar para vocês de quanto custa. Esse clique, esse valor do clique das entupidoras, por exemplo, o cliente clica, mas independente dele ter fechado o negócio ou não, a empresa vai pagar o... Exatamente. Aquele clique que quando acessou o site, ao clicar naquele link, naquele anúncio que eu mostrei para vocês lá do notebook, clicou lá, automaticamente já debita o valor, por exemplo, desentupidora no Tatuapé, R$38. Isso é pago adiantado, hein? Isso é pago geralmente adiantado, né? Conta que vai casos. É uma conta que você coloca lá. E esse critério para dizer que um guarda-móveis é mais barato do que essa entupidora, que critério é que Que critério? O critério de concorrência, de anúncios, quantidade de anunciantes, né? Então você tem, por exemplo, eu quero aparecer mais na frente que o meu concorrente. Eu vou lá e coloco o meu clique, vamos supor, meu site já está todo adequado, eu vou fazendo os testes, né? Eu coloco a R$7, ainda aparece em segundo. Quero ficar entre o primeiro, eu coloco R$7,50. Ele passou, vamos supor que os dois sites sejam similares, ele vai oscilar entre os dois sites ali a primeira posição. Tranquilo? Então, aqui tem algumas palavras-chave que eu trouxe, né? Desentupidora, demolidora, dedetizadora, são cliques muito caros. Geralmente quem procura, né, às vezes está em casa, lá entupiu alguma coisa, desentupidora, já puxa na hora, não quer ver 10, né, não vai muitas vezes nem vai no orgânico, né, já quer ir rápido e resolver o problema. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma palavra muito cara também, né, não chega ainda nos R$38, mas é uma palavra-chave que você paga bastante, né. O Brasil hoje ele é o primeiro país de cirurgia plástica no mundo, né. É uma palavra-chave que muito buscada na internet, tanto para ter informações quanto para compra mesmo, né, de produtos, de serviços, né? Ok? Rapel, será que é muito caro? Rapel? A gente faz uma busca aí daqui a pouco. Já quer otimizar o dele, né? Então, a otimização de sites, né? Eu criei aqui um fluxo, né? Eu puxei um fluxo para vocês entenderem o que é otimização, qual que é os recursos que eu utilizo para fazer essa otimização do site, né? Existe alguma coisa que é padrão, que eu faço para um, dá para todos? Não existe, senão todo mundo ia estar na frente, né? Todo mundo ia, não, eu vou na frente, estou bem posicionado. E não ia ter essa concorrência, né? Então, qual que é o primeiro recurso que a gente faz quando a gente começa a tentar entender qual palavra, que projeto que eu vou trabalhar, né? Eu faço uma pesquisa e análise. Eu pesquiso sobre as palavras-chave, eu pesquiso sobre o meu concorrente, né? Com o que o senhor trabalha? O senhor trabalha com cirurgia plástica? Então eu vou pesquisar a palavra cirurgia plástica e vou ver o que o meu concorrente está fazendo para poder estar posicionado entre os primeiros. Então eu trabalho aqui, ó, nesse primeiro slide, eu trabalho como um espião, né? Então não é porque eu fiz o da demolidora que subiu, que ficou entre os primeiros, que o meu da cirurgia plástica vai ficar entre os primeiros. Então eu tenho que entender como estão os recursos dos sites que estão na frente, faço uma pesquisa deles, aí a partir dessa pesquisa eu começo a trabalhar o meu site. Voltando aqui,
identifico qual palavra-chave eu vou trabalhar. Essa parte da palavra-chave, ela é muito importante. Por quê? Vamos supor a palavra-chave cirurgia plástica. Eu vou trabalhar essa palavra-chave, né? Só que cirurgia plástica já vem sendo trabalhado há muito tempo. Tem muitos outros sites que já estão trabalhando essa palavra. Quando eu falo trabalhando, é on-page e off-page, né? Então, o que é o on-page? Todas as tags, todos os recursos que eu tenho que fazer dentro do site para poder deixar ele rápido, ele otimizado, ele com umas tags legal de busca. E o off-page, que são redes sociais, que são outros fatores, link builds, que eu vou chegar daqui a pouquinho a falar com vocês sobre isso. A gente tem aqui a análise da situação atual do site. Então eu faço uma análise, eu quero posicionar cirurgia plástica. Eu vou fazer uma análise sobre essa palavra no site do concorrente e depois eu faço uma análise do meu site, do site que eu vou posicionar. Como está isso hoje? Como o meu site está? Ele está leve? Ele tem tratamento de imagens? Ele está com os recursos necessários para que o robô entre dentro do site, robô do Google ou de outras ferramentas de busca, entre dentro do site e faça essa varredura de forma fácil, completa, né? Eu dei esse acesso para o Google, então tem algumas ferramentas que vão se trabalhando dentro do site para gerar esse acesso, né? O Robots, que é um arquivinho que a gente coloca, é um dos arquivos que a gente libera ou não o acesso, né? Vamos supor, eu tenho uma página lá, uma página que eu não quero que o 404, uma página de erro, né? Eu não quero que o Google leia essa página, mas eu quero que quando existir um erro lá em algum lugar, ele direcione para essa página 404. Desculpe, a página está com erro, volte mais tarde ou acesse, para a gente identificando onde estão os erros dentro do site. Eu não quero que o Google indexe isso na pesquisa. Então eu coloco através de um arquivo robots, indico para ele, ó, Google, não leia esse arquivo porque esse arquivo não interessa para o usuário. Isso tudo é definido por quem desenvolve, quem gerencia os recursos dentro do Google. Webmaster Tools. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Você tem um exemplo desse robots? Posso abrir depois para vocês darem uma olhadinha. Análise da situação atual do site, verifiquei, o site está ok, está de acordo, não está? Aí eu passo para o próximo passo. Montei essa estratégia, né? Monta-se uma estratégia para quê? Para fazer com que o site fique entre os primeiros, né? Isso significa que ele vai ficar na frente com essa estratégia? Não é garantido, né? Mas você vai seguir todas as boas práticas que o Google recomenda para você estar bem posicionado, né? E o que seria a estratégia? A estratégia é tudo isso que você verificou antes. A pesquisa e análise, a identificação da palavra-chave, a análise do site concorrente, a análise do teu site, como você vai fazer, as imagens que você vai trabalhar vídeo no site, não vai trabalhar. Tem um recurso do Google chamado PageSpeed, que verifica a velocidade do site, né? A velocidade de carregamento do site. Então, quanto mais leve é o teu site, mais rápido ele vai carregar. E ele identifica onde você consegue melhorar, né? Ele te dá algumas opções, fala, ó, muda isso aqui, comprime esse arquivo. O tamanho das fotos. O tamanho das imagens. Ele identifica para você alguns recursos que você consegue otimizar, para você otimizar. De repente você esqueceu alguma coisa. Roda o PageSpeed, vai lá e corrige. E isso vai ajudar no ranking, no caso? Isso ajuda a você, na verdade é uma otimização para você ser ranqueado depois, né? Aí depois você melhorou toda a performance, você fez a implementação, né? Melhorou toda a performance do site, aí você tem que se preocupar com o quê? Com o marketing digital, né? O que você vai fazer nas redes sociais, o que você vai fazer nos blogs, como você vai fazer isso, de que forma que você vai operar esses blogs, né? Lembrando que o Google ele é feito de associações, né? Sempre ele associa, e ele sempre trabalha com a experiência do usuário, né? Um exemplo que ele trabalha com essa experiência, assim, isso não é exato, né? Mas ele disse muito isso nas palestras de SEO. Quando você faz uma busca, por exemplo, um termo, fala um termo aí qualquer. Palmeiras? Vai trazer lá embaixo. Vai baixar. Não, ele pediu um termo relevante. Relevante. Fala um termo. Carros. Então eu digitei lá, carros. Se eu falar pra você, Fernando, carros, o que você vai falar pra mim? O que você quer, né? Imagine um robô. Eu falo carro com o robô, o que ele vai me trazer a partir daí? Tudo sobre carro, né? Roda, pneu. Mas o que ele vai dar relevância? O que você vai dar relevância? Falei carro, qual que é a primeira coisa que você vai falar? Não fala nada, né? Vou trazer comércio de carro. Comércio de carros. Porque
a ideia dele está relacionada a comércio de carros, né? Pode ser lataria, pode ser pneus, pode ser mecânica, pode ser N opções. Como é que o Google traz esse resultado? Ele vai lá, pelas pesquisas que eu fiz e pela experiência que eu adquiri durante essas pesquisas, né? Ele vai lá e associa as palavras que foram buscadas, associadas a carros, né? Venda de carros, comércio de carros. Então ele faz uma busca e traz um resultado baseado naquilo que você, né, naquilo que você pesquisou. Por exemplo, uma outra palavra, cozinha. Se eu falar cozinha para você, você vai entender o quê? Design de Cozinha interior. planejada. Cozinha planejada. Cozinha planejada, né? Mas ele pode trazer móveis para a cozinha, né? Então, pode trazer, por exemplo, pia de cozinha. Então, tudo está muito bem associado Só eu pensei em comida. às palavras. Não parece comida não. Ele vai trazer também, né? E olha que legal Receita. isso. Últimas páginas. Ana Maria. E olha que legal isso. Essa associação que ele faz, é muito importante que você faça isso dentro do teu conteúdo também, né? Essa mesma associação que ele faz quando você digita carros, quero posicionar uma palavra-chave carros. Então tem que associar isso de acordo com o conteúdo que ele traz, né? Então eu verifico quais palavras vêm antes, quais palavras vêm depois e crio uma associação disso para que o meu site se torne relevante também. Um outro quesito do site que é importante são os títulos, né? Os títulos, vamos dizer que é fundamental criar bons títulos, né? Tem gente que cria o site, vai lá e coloca um título, né? E esse título segue todas as outras páginas no site. Isso é uma prática que o Google pune, né? Ele não é de acordo com essa prática de manter todos os sites com o mesmo título. Porque o título, ele retorna aqui, ó. Esse aqui é o título das páginas, né? A tag título que eu coloco em cada uma das páginas. Aqui é a description, uma tag que eu coloco também, uma meta tag. Eu tenho que trabalhar muito bem ela para que seja relacionada na minha busca, né? Essa tag aqui, ela pode vir do conteúdo da página, o conteúdo que eu tenho lá no meu HTML, na minha estrutura da página, ou eu posso forçar isso colocando uma meta tag. Consigo forçar isso para o Google entender que aquilo lá vai ser um resultado que ele traga para mim. Alguma dúvida? Vai falar mais de meta tag? Um pouquinho mais para frente. Não vou entrar muito em código, tá, gente? Eu vou passar mais a lógica para vocês entenderem. Código vocês conseguem pesquisar bastante aí na internet, mas mais para vocês entenderem como ele cria essas relações aí, né? Ó, um outro fator que é muito legal também, que o Google identifica, isso nas páginas, por exemplo, eu digitei lá carros, aí clico no primeiro. Não tem aquilo que eu quero lá dentro. O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Depois, você entrou numa página, não gostou daquilo, você vai naquela setinha de voltar, não vai? Para voltar para os resultados e em outro resultado que você quer. Então, o tempo que você acessou o site, que você saiu, ele está computando isso, né? Então, por exemplo, 30 pessoas entraram na página, não tem aquilo que ela quer baseado na palavra-chave, voltaram para o Google. Esse tempo de volta, né, ele identifica esse tempo de volta e também posiciona o meu anúncio de acordo com essas características. Então sempre coloquem nas páginas principais do site as informações bem concisas daquilo que realmente é que você está posicionando, né? Não deixe o usuário entrar e sair do teu site, deixe ele entrar e ficar um bom tempo lá navegando. Isso aí vai favorecer bastante você na otimização do teu conteúdo. É só travar o browser do cara. Dá para travar também, né? Mas é uma prática legal, né? Você trava isso aí. Pega. Bom, pesquisar a palavra-chave do Google, observar o que o concorrente está fazendo, verificar como ele trabalhou a palavra dentro do site e fora dele, hein? Fora dele também é importante. Vamos supor, eu tenho lá o site da UOL, que tem um direcionamento, tem um link dentro do site da UOL para o meu site, né? Esse link, vamos supor que eu só coloquei ele lá embaixo no rodapé. Quero fazer um macete lá para ganhar ranking, ganhar page ranking, né? Porque um site, ele manda indicação de um site para o outro, né? Ele faz esse relacionamento, né? Se eu apenas coloquei, vamos supor, é um site de cirurgia plástica, entrei dentro da UOL, coloquei ali embaixo no rodapé um link, aquela página não tem nada a ver com cirurgia, notícias, não tem nada a ver com cirurgia plástica. E ela aponta para um site de cirurgia plástica e fala, opa, tem alguma coisa errada.
Então, dentro da página que você trabalha, que você vai montar esse link, que você vai montar esse anúncio, prestem muita atenção porque tem que ter conteúdo relacionado ao teu site, né? Não adianta só você ir lá, vai lá, pegar um site aí e vou botar um link lá dentro no comentário, né? Também é uma prática que é considerada spam pelo Google, né? Esses comentários que são colocados. Muitos sites já bloqueiam esses comentários através de uma tagzinha chamada nofollow. Já ouviram falar nisso ou não? Follow ou no follow? Follow e nofollow. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero posicionar o meu site, quero ter o máximo de... Isso chama-se link building, né? Eu quero ter o máximo de links que apontam para o meu site. A gente vai chegar nisso um pouquinho daqui para frente, mas já vou adiantando. Quero ter o máximo de sites que apontam para o meu para eu ganhar ranking, né? Para eu subir o meu ranking e conseguir posicionar o meu conteúdo. Se eu simplesmente vou criando esses links e não trabalho de uma forma correta, o Google também pode verificar que eu estou fazendo uma técnica de spam. Também não posiciona o site. Dúvidas? Próximo passo, né? Identificação das palavras-chave, né? Fazer o levantamento das palavras-chave que podem ser posicionadas antes da palavra-chave principal. Então, por exemplo, uma palavra-chave que é difícil de ser posicionada é a tal da cirurgia plástica, né? Uma palavra-chave muito complexa para ser posicionada, demora muito tempo, é um trabalho que tem que ser feito durante muitos meses aí até conseguir o posicionamento. Então, quais palavras-chave eu consigo trabalhar que são relacionadas à cirurgia plástica, que vão fazer com que o meu cliente tenha um resultado já de imediato, né? De imediato, 1 mês, 2 meses aí. Então eu começo a pensar nessas palavras: cirurgia plástica, tratamento de estética, né? Estética facial, plástica do nariz, plástica do abdômen. Então eu começo a trabalhar essas palavrinhas-chave antes da palavra-chave principal, para já dar resultado para o cliente, e quando eu for trabalhando esse conteúdo, com o passar do tempo ele vai subindo a palavra-chave principal, que é a palavra que eu quero estar bem posicionado. Geralmente a palavra-chave principal ela é a mais difícil, né? É a mais requisitada, a mais difícil e a mais cara, né? É assim que é visto pelo Google e quem otimiza também, né? Ok? Vamos lá. 3. Análise da situação atual do site. Aquilo que eu falei para vocês naquele fluxo de SEO, né? Então, a meta, eu tenho que me preocupar com o título, as palavras-chave, as keywords, description, que é aquela parte que aparece embaixo, né, do link principal, o título, que é muito importante, que está aqui em cima, né, e o conteúdo dele também. Como eu vou formatar esse conteúdo para que o robô entre, leia fácil, entenda fácil e traga isso nos resultados de busca, né. Uma coisa muito importante dentro do site para fazer, fora o título, a keyword e a description, é trabalhar conteúdo. Conteúdo duplicado, ele é prejudicial. O Google não quer trazer para o usuário dele o conteúdo duplicado. Você entrou no primeiro site, está falando lá sobre uma determinada informação. Entrou no segundo, tem a mesma informação, no terceiro a mesma. Para ele repetir isso não é interessante. Então, se você tem um site, você quer que ele suba, crie o conteúdo, crie conteúdo novo. Muito cuidado com digitou o conteúdo, formatou o conteúdo, copia esse conteúdo, põe lá no Google e dá um pesquisar. Vê se já tem alguma coisa. Obviamente, vai trazer algum resultado por causa das palavras que você tem. Mas quanto menos resultado trouxer, melhor. Isso vai facilitar mais ainda o teu ranqueamento. Ok? Verificar como estão os códigos, eu já falei. A navegabilidade do site, né? Esse site ele é um site responsivo, né? Ele abre em tablet, celular, ele está em Flash. Flash, o Google não lê o Flash, hein? Então, se eu tenho um site em Flash e quero posicionar, será muito difícil posicionar o site em Flash. Não que não dê, né? Mas vai ser muito difícil para posicionar. Eu posso colocar as palavras-chave em cima, e onde tiver o conteúdo Flash, eu defino algumas tags que são tags para ele trazer na busca, né? Mas o Flash está sendo cada vez menos utilizado justamente por isso, né? E hoje um site que não está ranqueado no Google, que não está bem posicionado, você tem que investir muito em mídia, muito em publicidade para ter um retorno dele, para você vender um produto ou um serviço, né? Você vai competir, por exemplo, uma Netshoes aí, que é uma das que mais anunciam produtos esportivos. Você é um fornecedor de tênis e quer pôr tênis lá no teu site, monta um e-commerce de tênis. Para você competir com uma Netshoes, você tem que investir muito dinheiro, tanto no Google quanto em outros sites também, para ajudar esse posicionamento. Ok?
conteúdo do texto que eu falei e os backlinks, né? Os backlinks, o que são? São esses links que apontam para você. Por que eu falo, quando você está atual do site, a situação do teu site atual, você tem que verificar esses backlinks, né? Vamos supor, eu peguei um site lá para otimizar, só que esse site, o cara que otimizava antes, o site pôs um link dentro de um site que tem conteúdo restrito, conteúdo pornográfico, né? O Google já identificou que esse site tem conteúdo pornográfico e ele aponta para o meu site. Aí ele falou, opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então, automaticamente, eu já ganho uma puniçãozinha ali de tabela, né? Então, através da ferramenta do Google, eu consigo indicar que esse link não foi colocado por mim. Né? Por quê? Muitas pessoas estavam fazendo isso, né? Ah, vou detonar esse concorrente aqui, né? Colocar um link aqui no site. Fala um site aí. Instalações Soares. Pronto, instalações Soares. Então, vai lá e coloca um link dentro de um site que tem um conteúdo totalmente pornográfico, né? Aponta para o seu site, o Google vai te punir por tabela. Né? Então tem que o quanto antes chegar e remover, indicar para o Google, esse link não foi eu que fiz, ou se possível, entrar em contato com o site, o administrador do site, e falar, por favor, você pode tirar esse link, porque não me interessa ter link com vocês aí. Né? É até melhor vocês fazerem isso, remover esse link para quanto antes eles sair do apontamento. Lembrando que o Google faz uma varredura de todos os sites, né? Ele verifica muitos sites por dia, né? E nem sempre, às vezes, consegue varrer o seu. Às vezes ele leva 10, 15 dias para varrer o teu site aí, né? Às vezes menos, às vezes mais, então depende da frequência que você também atualiza, que você diz para ele que você está mexendo. Né? Então, ele vai varrer o site lá que você tirou o link, vai ver que não tem mais essa ligação, automaticamente ele vai lá e remove essa referência do teu site. Aí você tem que ainda pedir lá para o Google, falar, por favor, reconsidera aí essas informações, porque não foi eu que fiz isso, né? Então tem todo um processo para poder subir o site, que às vezes é muito demorado até, né? Às vezes vai para lá, eles identificam, leva um certo tempo até você conseguir tirar essa punição do Google. Né? Então, isso aqui é de extrema importância. Falar, não vou verificar porque, né, de extrema importância você vai lá e olha quem que aponta para o teu site. Você tem como consultar ferramentas. Tem ferramenta para consultar? Existem ferramentas que você consegue visualizar quais são os apontamentos, os backlinks. Né? Se você digitar aí no Google backlinks free, ele vai trazer vários sites que você consegue, você põe a URL e você vê quem que aponta. E nessas ferramentas você vê quais links são bons, que apontam, que realmente passam referência. Né? A ferramenta já indica, fala assim, ó, esse link aqui é um link bom. Só que nem sempre você consegue ir lá manualmente e colocar um link lá dentro. Às vezes você tem que entrar em contato, pagar um anúncio para ele, falar, eu quero pôr um banner dentro do teu site. Né? Tem toda uma forma, e esses links eles têm que ser follow, tá? Não pode ser no follow. Então não adianta você vai lá, paga R$2.000 para ter um anúncio dentro de um site e esse link não é follow, ele é no follow. Então ele não passa referência nenhuma para você. Pode ser que algumas pessoas cheguem até você clicando nesse link. Também isso vai favorecer o número de acessos para o site. Né? Quanto mais acessos o site tem, significa também que ele tem, isso influencia também no posicionamento dele. Essa consulta é gratuita? Algumas são e outras não. Então, alguns programas, o que eles fazem? Eles verificam até 10 links, até 20 links. Outros verificam mais, entendeu? Então, os que são pagos, né, geralmente verificam todos. Ele faz uma varredura bem completa pela internet. Tem um site chamado Open Link Profile. Quem quiser anotar aí, depois eu passo. Dá para ver no Google Analytics? Dá para ver também no Analytics, dá para ver na ferramenta para Webmaster, se você coloca lá quem que está apontando para você, isso aí ele libera para você, ele mostra os links que tem no teu site. Né? O Google conta até quantas palavras você tem dentro do site para dar relevância para o teu conteúdo e quais palavras se repetem, né, de que forma elas se repetem, isso também é importante no conteúdo. Não posso ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa dentro do meu conteúdo, que ele vai entender como uma técnica spam, né? Eu estou querendo enganar o robô para poder fazer esse posicionamento. É Open Link o quê? Open Link Profile. Bom, aqui a gente tem uma imagem bem legal, né? Então você implementou, analisou, né? Fez a análise, montou a arquitetura do site, todos os links que eles estão vinculados. Você caiu aqui, criou o conteúdo, né? Os backlinks, as indexações das palavras-chave, como trabalhar essa palavra-chave dentro do meu conteúdo.
Como eu vou fazer para trabalhar isso? Eu coloco em cima, eu coloco embaixo, no meio, eu coloco no rodapé. Então, eu tenho que, geralmente, eu analiso o concorrente, no que eu falei para vocês, eu analiso o concorrente, vejo como ele trabalhou isso e tento montar mais ou menos igual, né? Similar, não igual, né? Vou trabalhar a palavrinha-chave, vou trabalhar o conteúdo de forma diferente, mas tento seguir mais ou menos a mesma linha para poder estar bem posicionado. Nem sempre uma técnica que funciona para um determinado segmento pode funcionar para outro, né? Às vezes você pode entrar lá, a imagem é um fator que influencia muito no resultado de busca. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem lá, 800 por 600 no Google, né? Não, no meu site, né? 800 por 600, ele vai lá e busca essa imagem. O Google consegue identificar qual que é o tamanho dela. Essa imagem tem 500K, vamos supor. 500K para uma imagem 800 por 600, para a web é muito, né? Se você trata ela geralmente no Photoshop, direto para a web, você está fazendo errado. Você tem que usar um programa específico para poder reduzir o tamanho dela, né? Tem alguns programas aí, o Fireworks é um programa muito bom que ele reduz bastante e perde-se muito pouco a qualidade da imagem. Então você vai reduzindo, 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 até chegar num nível aceitável que não perde muita resolução. Então uma imagem do Photoshop que você joga lá com, sei lá, 300K, no Fireworks você transforma ela em praticamente 50 KB. Né? Essa praticamente a relação que ele cria. Os tamanhos assim, para a imagem, tem uma faixa que são consideradas ideais? O tamanho, eu sempre identifico em kbytes, né? A imagem você pode colocar a imagem... Não, sim, eu estou falando tamanho dimensionamento, né? Bytes, né? Então, o dimensionamento dela, eu posso colocar o tamanho que eu quiser lá. Obviamente, quanto maior, mais pesada a imagem, mais lento o site para carregar. Então, se eu, por exemplo, quero pôr uma imagem de fundo que seja bonita, essa imagem, eu tenho que fazer algum trabalho nela para reduzir o tamanho em kbytes dela, para ela carregar rápido e trazer o resultado para o meu usuário, né? Então, o Google ele vai lá, ele verifica essa informação da imagem, vê se eu trabalhei ela, vê se eu trabalhei a alt tag dela, que é uma tagzinha alt que a imagem tem, né? Que isso é muito importante também, porque através dessa tag ele consegue fazer a busca de imagens, né? Quem nunca foi lá no Google Imagens para ver algumas imagens lá, né? Então, através dessa tag ele traz. Mas, vi uma imagem lá, cliquei em cima, entrei no site, identifiquei o código, não tinha alt tag lá na imagem. Busquei carros lá, trouxe uma Ferrari, cliquei em cima para ver, com direito no site, verifiquei, a imagem não tinha, mas o conteúdo do texto que estava perto da imagem estava escrito Ferrari. Então, automaticamente, ele relaciona esse conteúdo que está próximo ao texto com a imagem também. Mas tem tamanhos específicos, assim, na faixa de tanto a tanto, que não deve ultrapassar... Cada um tem uma forma de desenvolver, né? Desenvolver essas imagens, gerar essas imagens, desenvolver o site também, né? Depois você pode dividir a imagem. Então, a imagem é muito grande, você divide ela em pedaços. Você pode fazer esse recorte em pedaços. Em alguns casos você não consegue recortar. Imagens de fundo, por exemplo, elas ficam um pouquinho mais difíceis de fazer. Dá para fazer, mas tem todo um processo, né? Porque às vezes vai carregar muito picada também, não é interessante, né? Vai carregar um pedaço aqui, um pedaço ali, de repente dá um timeout lá do servidor e vai ficar faltando. Um quadrado. Vai ficar um quadrado em branco, vai quebrar a cabeça, vai ficar meio estranho. Mosaico ali meio. Mosaico, né? Então, tá claro, gente? Alguma pergunta? Não? Então, indexando essas palavras-chave, eu vou criando ranking no Google. Quanto maior é o ranking, maior é o posicionamento. Então vamos supor, o meu site ele já tem um PageRank 2, que vai de 0 até 10 o PageRank, né? Meu site eu já consegui conquistar um PageRank 2 nele. A informação que eu colocar dentro dele, ele já é um site que tem uma certa referência. Toda e qualquer informação que eu colocar bem colocada dentro do site vai gerar relevância na busca também, né? Então, às vezes vocês digitam lá alguma informação que traz uma matéria da UOL, né? A UOL tem um PageRank legal, né? Tem algumas ferramentas que você consegue verificar o PageRank digitando a URL. Digita lá www.uol.com.br, ele já traz o PageRank. Digitou PageRank na internet, já traz as ferramentas para vocês. Então o ranking ele é medido de acordo com todo o processo de links que eu coloco, todas essas faixas que eu vou criando, né? Tanto o conteúdo, tanto a arquitetura dele, né? A análise que eu fiz, o tráfego que ele gera esse site, né? Onde que eu estou trabalhando esse site, quais são as mídias sociais, quantas pessoas estão acessando ele, quantas pessoas digitam esse nome no Google que chegam até o site. Então tudo isso são técnicas que influenciam.
Eu indico para vocês nunca tentarem enganar o robô, né? Tentarem enganar o robô. Por quê? Porque eles sempre vão criar recursos para, quanto menos você conseguir definir macetes para poder posicionar, melhor é para o usuário final, né? Ele sempre pensa no usuário final. Ele quer que o usuário final ele quer que o usuário final retorne para o site, né? Então você tem lá, digitou uma palavra carros, ele quer que você volte lá e busque carros, porque você sabe que lá tem a palavra, tem aquele conteúdo que você quer, né? Então sempre a experiência do usuário. Ele verifica o que o usuário faz, o que o usuário pesquisa, o que o usuário está acessando, e ele classifica, ele tem um método de classificação também por aí. Ok? Aqui eu falo um pouquinho, ó, on e off page, né? On page é dentro da página, é o que eu faço, as estruturas, a forma que eu otimizo, a forma que eu trato as imagens, a forma que eu trato o conteúdo, e off page são esses conteúdos que eu tenho fora do site. Posso ter um blog, por exemplo, né? Posso ter um anúncio, e nesse anúncio eu tenho uma matéria que fala sobre cirurgia plástica, que tem um link para o meu site de cirurgia plástica. Então ele é mais ou menos assim que ele associa. Se eu simplesmente pôr o link, funciona? Em alguns casos funciona também, né? Só que se eu tiver só link, sem conteúdo, já atrapalha um pouco a parte do posicionamento. Ok? Bom, a performance, né, do site, velocidade, PageSpeed é o nome do programa para testar, né? PageSpeed do Google é o programa que usa para testar. Atualização contínua de conteúdo. Então sempre eu tenho que ir lá no site, né, e mudar alguma coisa, né? Eu vou lá, altero alguma coisa. Pra vocês terem uma ideia, até a data da página ele identifica. O Google vai lá, ele faz uma varredura, ele verifica qual que foi a data última que você atualizou esse site. E ele começa a entrar com mais frequência, de acordo com a frequência que você atualiza, né? Então se ele sempre acessa o teu site e esse conteúdo já é relevante, ele vai acessar periodicamente lá para ver se não mudou alguma coisa, para atualizar isso para o usuário final. É mais ou menos essa relação que ele faz aí também. Melhoria contínua das imagens. Todas as imagens que eu colocar, sempre eu tenho que pensar naquele usuário que está lá longe, que tem a internet discada ainda, que vai ser muito devagar para carregar, que às vezes ele pode acessar, não carregou o que ele quer, ele vai sair, isso vai prejudicar também o meu site. Então tem que pensar muito em toda imagem que eu colocar, eu tenho que trabalhar ela para que ela fique da melhor forma possível para o robô e para o usuário também visualizar. Principalmente se for responsivo, né? Principalmente se for responsivo. Exatamente. Eu tenho que definir lá um percentual para equalizar isso na tela e deixar da melhor forma. O Google ele também verifica os sites que são responsivos e o que está errado dentro desses sites, né? Isso no PageSpeed ele já também passa isso para quem conhece já sabe, né? Depois faça um teste lá de alguns sites com PageSpeed, roda para ver. Você vai falar, pô, deu 40 aqui, 40 de 100 e o site está na frente, né? Aquilo que eu falei, isso é um dos recursos que ele vê. Na verdade o Google tem N recursos que você faz para poder otimizar e deixar. Pode ser que nesse recurso aquela pessoa não pensou nisso, o Webmasters lá, a pessoa que estava responsável pelo projeto não pensou nesse recurso da imagem. Mas mesmo assim, com todos os outros recursos que o site tem, os backlinks, as informações, ele está bem posicionado. Com a experiência do usuário, né? Se eu anunciei esse site numa TV, num jornal, em algum lugar, a pessoa começou a acessar esse site através de outros sites também, que são importantes, que me dão ranking, aí ele vai falar, poxa, né, eu vou manter esse conteúdo bem posicionado porque isso aqui está sendo legal para o usuário. Ok? Relevância do conteúdo eu já falei. Aí a gente tem aqui, ó, link builds, né? Que eu falei para vocês, que são os apontamentos que o teu site tem, né? Então, o seu site ele pode ter um apontamento para um link e o link pode ter para ele. Só que muito cuidado com isso para você não gerar cadeias de link, né? Tenho 10 sites, vou apontar os 10 para os 10. Né? O Google vai falar assim, poxa, né, o que você está fazendo aí? Você está querendo me enganar? Os 10 sites apontados para os 10 para gerar ranking, né, não é legal. Então, o ideal é você ter poucas trocas de link. Pode ter troca, não é proibido, não é ilegal você ter troca. Mas quanto menos trocas você tiver, melhor é para o teu site. O ideal é que sempre alguém aponta para você, que aponta para o outro. E aqui, por exemplo, vamos supor que esse site tem um ranking, sei lá, 5. Ele vai passar ranking para esse, ele divide o ranking que ele transfere, né? Existe um algoritmo do Google, né, que faz isso, então ele faz essa divisão do ranking, né? Quanto menos link o site tiver
externo, melhor é para o site. Menos ranking ele passa, né? E mais ranking ele passa para quem ele está apontando. Então, se eu tiver um site que tem um PageRank 5, tem um site só que eu aponto externo aqui, esse site ele vai ser de vai ganhar relevância por causa disso. Ok? Beleza? Dúvidas? Um exemplo prático, por exemplo, tem um livro que eu estou lançando e o pessoal da Saraiva vai vender esses livros. Saraiva, eu sei que é um site muito acessado com livros, né? No caso do meu site, que é um site menor, ele vai ser beneficiado porque a Saraiva vai pôr meu livro lá? Então, se o teu livro, se dentro do site da Saraiva tiver um link para o teu livro e esse link for um link follow, um link bom, o seu site vai ser beneficiado com isso. Então, às vezes você pode ter lá um conteúdo dentro do teu site, tem algumas palavras-chave que você utilizou, só o fato de ter um apontamento de uma empresa como a Saraiva, um apontamento bom, já pode dar relevância para esse teu conteúdo também. Né? Obviamente, ele não quer conteúdo duplicado. Se você copiou de outro lugar e colocou, ele também vai verificar isso aí. O robô do Google. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Ah, vou chegar lá, vou subir o meu site, vou colocar um monte de link, né? Agora captei a informação. Vou colocar, tem um site aqui de um cliente, vou colocar um link ali embaixo, depois eu aponto um outro aqui, coloco um outro link e vou criar essa cadeia de link. Se prepara que o teu site não sobe. Você vai ser punido pelo Google. Muito blog faz isso, né? Muitos blogs fazem isso. Cacetada de link do lado lá apontando para outros blogs, aí esses blogs apontando para eles. Só que isso é tudo, geralmente, as pessoas vendem, né? Vendem anúncios. O teu site quando é bom, quando você já ganhou um ranking nele, quando você já tem, por exemplo, se saiu lá no R7, se saiu no Globo.com, se saiu, pô, né, uma coisa inovadora que todo mundo acessou através desses sites. O teu site ele vai ganhar um ranking. Né? Esse ranking que você ganhou, você consegue distribuir isso. Né? Isso é vendido muitas vezes. Né? Algumas empresas vendem esses anúncios. Ah, eu coloco um anúncio no meu site, mas custa R$2.000 para você ficar um mês lá. Né? Vale a pena? Dependendo do site, vale. Né? O que você prefere pagar? R$38 uma palavra-chave ou R$2.000 para pagar para estar lá melhor posicionado. Né? Então tudo tem uma relação, né? Você vai criando, o Google ele cria essas relações. Então tem que tomar muito cuidado com as práticas que você utiliza aqui. Né? Troca de link mútua, né? Essa troca aqui de um site para o outro pode ser feita, mas com moderação. Né? Isso aqui o Google consegue também visualizar. Vamos supor, eu tenho um monte de site, então quero subir esse site aqui. Já tem um monte de sites aqui que são meus. Então eu vou lá, são sites bons, né, que tem um PageRank legal, vou criar um apontamento para o meu site e em um mês eu subo o meu conteúdo. Ele identifica o trabalho que você fez durante esse mês, quantos links você colocou. Então ele faz uma varredura e vê qual que é a frequência de links que você está colocando. Se você colocar tudo de uma vez, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada também. Então às vezes você tem que ir colocando, não tudo de uma vez, paulatinamente, para não ter esse problema também. Ok, gente? Marketing digital, né? Isso aqui também é uma estratégia que você tem que trabalhar nas redes sociais, né? Existem ferramentas hoje no mercado, alguns de vocês devem conhecer já algumas ferramentas, que fazem a busca por palavra em rede social. Então eu quero saber quem que falou de mim na rede social. Eu utilizo um programa que vai varrer toda a rede social e identifica onde estão falando sobre a minha empresa, se estão falando mal ou bem, de que forma estão falando. Eu tenho que ter uma boa administração dessa rede social, né? Eu tenho que administrar isso, o conteúdo, eu tenho que trabalhar o conteúdo também, tenho que trabalhar a relevância desse conteúdo, porque através desse conteúdo vão chegar também ao meu site. Eu posso colocar lá uma informação que fala por exemplo, uma matéria sobre cirurgia plástica, a pessoa clicou lá, ela vai cair no meu site de cirurgia plástica. Então, quanto mais pessoas vierem por lá, o Google também identifica quais são os links que estão sendo acessados, através de quais links o meu site está sendo acessado. Ok? E depois, por último, a gente tem os relatórios, né? Que são os relatórios do Google. Aqui ele mostra, eu escondi as palavras-chave aqui, né? Mas aqui ele vai mostrar ali a posição. Isso aqui é uma ferramenta para webmasters, tá? Você instala, você coloca um código dentro do teu site, e ele vai te indicar em qual posição você está na palavra-chave. Por exemplo, cirurgia plástica, eu estou na primeira posição. Né? Qual que foi, na última varredura que ele fez, quantas posições o meu site subiu? Então ele identifica ali, ó, 90 posições. Então conforme eu vou trabalhando, eu consigo ir acompanhando com a ferramenta o que ele está fazendo. Né?
Isso são algumas práticas, né? O Google tem muitos fatores, eu estou passando alguns para vocês aqui, o que dá para a gente fazer e o que realmente não pode ser feito para não ser punido. Não que ser punido acabou o mundo, não. Você pode ir lá, pedir uma consideração para o Google. Se o Google não der, você cria um outro domínio e vai trabalhando um outro domínio, porque aquele lá já é. Ok? Sejam bem-vindos ao CEO, para quem aproveitou bastante essa palestra. Aqui estão os meus dados. E é isso aí, gente. Tem alguma dúvida, alguma questão para fazer? Algum site com conteúdo para programador, assim, ó, faz essas práticas de programação que... Práticas. Na verdade, qual que é o lance do Google? O lance é você ser o mais transparente possível, né? Às vezes você quer complicar muito e acaba atrapalhando, né? Então, quanto mais transparente o teu site for, por exemplo, tem gente que coloca um monte de palavras-chave embaixo do site, né, no rodapé, e pinta e colore a fonte com a mesma cor do fundo. Então, para o usuário aquilo não exibe. O Google consegue identificar isso. Também é uma prática legal. Então, procurem ser o máximo naturais possível na hora de desenvolver o site. Não copiem conteúdo, né? Trabalhem a imagem da forma que vocês acham que o usuário vai, né? O usuário vai fazer, o usuário vai acessar, vai ser leve, ele vai ficar na tua página, né? Pensem sempre no usuário, né? Às vezes você faz alguma coisa pensando no robô, né? Você acaba se atrapalhando aí, né? Então sempre que você pensar no usuário, ele acessou lá de um terminal que é lenta a conexão, carregou rápido, eu tenho duas formas de carregar o site, carregou rápida, ele vai dar relevância para o meu site também, porque esse usuário vai ficar dentro do site. Sobre o HTML5, né, que tem toda uma direção para o conteúdo, para organizar melhor o conteúdo, o uso de HTML5 também é um fator que o robôzinho aí dá em consideração. Isso. O HTML5 já tá, ele até mandou algumas responsividade, tudo, né, do HTML, a forma em que você trabalha isso na página. O próprio Google, a ferramenta, já manda um sinal para quem tinha site, dizendo, ó, teu site não está responsivo, você vai perder posição. Então saiu uma atualização do Google, eles deram um prazo para você modificar isso no site. Quem não modificou, com certeza que estava bem posicionado, perdeu um pouco a posição. E isso ele mandou uma notificação, né? Ele nunca manda a notificação, né? Dessa vez ele mandou, né? Então teve algumas atualizações que foram realizadas no Google que não tiveram essa notificação. No caso dessa última que teve aí, pelo que eu sei, foi a última, né? Foi a última que teve, ele mandou dizendo para tratar o site como deixar ele responsivo, né? Deixar ele para abrir tanto em tablet quanto em celular, ele se adequar ao conteúdo, né? E a própria ferramenta dele já verifica se está adequado ou não e o que você tem que mudar, se não tiver. E SPA, essas single page applications, essas aplicações que é tudo uma página só, né? Ele identifica como links, como subpáginas também, ele identifica isso. O Google já lê isso aí. Em alguns casos tem sites que estão posicionados que são single pages, né? Porque na verdade você vai mudando o conteúdo dentro da mesma página. Da mesma você página, vai dinamicamente injetando conteúdo, mas é a mesma página, assim, teoricamente. Sim. Eu prefiro fazer páginas, né, separadas, né? Eu quando trabalho essa utilização, até porque eu não sei, eu ainda não estudei muito qual recurso, o que ele vai fazer com essas páginas que são single, né? Algumas já estão posicionadas na frente, né? É interessante ir lá identificar quem fez isso, ver o que fez, como fez, para entender a métrica que está sendo utilizada e adaptar isso para o teu site, no caso de uma single page. Alguma dúvida? No texto das páginas, a palavra-chave que é trabalhada tem que ser repetida, tem um número para ser repetido? Então, sempre olha lá o teu concorrente, vê lá quantas vezes ele repetiu, faz uma espionagem nele lá, dá uma olhada quantas vezes ele repetiu, não precisa repetir a mesma quantidade, mas deixa mais ou menos similar ao que ele fez. Porque se o que ele fez deu certo naquela palavra-chave, é bem capaz que o teu também dê certo. O Google traduz uma palavra, você pesquisa em português e você faz o resultado em português. A busca é local, né? Geralmente ele identifica qual é a IP, onde você está conectado e gera o resultado a partir da tua conexão, né? A não ser que você vá lá e mude a tua área, a tua localização, ele vai trazer outro resultado com outro idioma. Dúvidas?
HTTPS, ele está ranqueando melhor mesmo ou não? Então, o HTTPS, você tem que, muitas vezes, indicar para ele ler essa página, né? Para ele ir lá e acessar essa página. Geralmente, por ser uma página segura, é uma página mais restrita, né? Então, quando você coloca ela online, você, muitas vezes, já peguei casos que tem que indicar para ele ir lá e acessar essa página. Não sei, que eu vi queria ranquear melhor quem era HTTPS. Não, desconheço isso. Desconheço. HTTPS... Uma última coisa. Você viu falar, eu recebi um link que eu não pude nem verificar. O Google está testando a possibilidade de acabar com as páginas, né? Paginação, ser uma página só. Você viu essa história? Então, existe já a paginação, né, que é a single page que a gente estava comentando, né? Mas, vamos dizer aí, 95% das páginas hoje são páginas separadas, né? Tem uma página, por exemplo, empresa, serviços. Posso criar single page? Posso. Tem site posicionado com single page? Tem site posicionado. No resultado do Google. É isso. Como assim? Desculpa, não entendi. A rolagem infinita no Google. Você ouviu falar dele? Rolagem infinita no Google? Aham, porque não existe mais página 1, página 2, nada. Página de pesquisa lá. Você pesquisa, tem Google, tem várias... Não desconheço também essa opção de rolagem infinita, de trazer tudo numa página só, dentro do Google, você fala, da pesquisa? Na pesquisa, eu ouvi falar que estava... Por enquanto ainda não mudaram, né? Por enquanto ainda não mudaram. Então, e quando isso acontecer, com certeza vai afetar vários fatores. Eu acho que só resultado, viu? Só a quantidade de resultados mesmo. Porque o posicionamento é o conteúdo, é o que você tem lá, o que você quer exibir para o usuário, né? Então, o posicionamento, eu acho difícil você... mexer muito o Google mexer muito nessa métrica, porque funciona, né? Tanto é que 95% hoje das pessoas utilizam o Google como ferramenta. Então eu acho muito difícil eles fazerem uma mudança muito drástica, assim, né? Algumas coisas, algumas páginas mudam, o posicionamento de algumas também mudam, os recursos para posicionar também mudam, e tem que estar sempre antenado, né? Porque toda vez, a cada, sei lá, 6 meses, eles lançam alguma coisa aí que a própria tecnologia, a evolução tecnológica, eles têm que ir se adaptando também. E eles lançam isso para o usuário e o webmaster, o web designer, ele tem que estar atento com isso para poder adequar a página dele, né? Muita gente reclama, né? Meu conteúdo caiu, o número de acessos do meu site caiu muito, por que será? Não sei o que, o pessoal coloca nos fóruns, né? Então tem que ver o que ele fez, qual prática ele adaptou, às vezes qual palavra que ele utilizou, tipo de imagem que ele utilizou também, às vezes algumas imagens prejudicam, né? O Google, quando vê que é uma imagem pornográfica, o robô identifica isso, prejudica o site. Imagine lá, estou procurando história em quadrinhos, traz lá um... né? A criança está pesquisando lá, né? História em quadrinhos, traz uma foto pornográfica e ele vai falar, opa, peraí, né? Algumas ferramentas, hoje o Wix, por exemplo, tem o Joomla, tem o WordPress, são ferramentas que você cria sites, vamos dizer, muito fáceis dentro deles, né? E essas ferramentas já se adaptaram também aos novos recursos do Google. Algumas se adaptaram e outras não, né? E geralmente as plataformas de loja virtual, Magento, não sei quem que já usou aí Magento, quem que usa .store, quem usa aquela... que é bem conhecida, que praticamente é uma parte dos... Wix. Wix também, que é para sites, né? Mas mais para lojas virtuais mesmo, né? OpenCat. Isso também. Então, algumas já se adaptaram ao HTML5, já identificaram essas mudanças e se adaptaram para transformar o conteúdo em responsivo. Dúvidas aí? Beleza? Bom, gente, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha incentivado vocês aí a entender, a procurarem mais sobre otimização, como fazer. E geralmente tem alguns sites que eu posso depois passar para vocês, que são sites americanos, eles sempre têm informação. Como lá é muito concorrido as palavras-chave, eles trabalham muito com otimização, né, para não ter que pagar R$250 uma palavra-chave. Às vezes vale mais a pena otimizar, né? É mais barato para otimizar. Então, vamos supor um site que tem 3.000 cliques por mês, que a palavra custa R$200, quanto que sai isso, né? Vale a pena eu pagar
R$100 lá para o cara otimizar o site. R$100, tá bom, eu quero. Por isso, é um serviço caro, tá, gente? O serviço de otimização não é um serviço que é barato. Né? Você pensa assim, eu vou otimizar o meu site. Geralmente é feita uma pesquisa de acordo com a palavra-chave, para se passar um preço. Né? Então o preço ele é baseado no trabalho, na força que você vai ter que colocar para aquele link, para aquele site subir. Né? Então qual que é a força que eu coloco aqui, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que comprar link, onde que eu tenho que mexer no meu conteúdo para fazer com que ele suba nas buscas. Né? Geralmente tem que ser feita uma análise disso para depois passar um prazo de posicionamento, né? O prazo também é baseado nisso, né? E o valor a ser cobrado por isso, né? Porque não é um trabalho fácil. E não pode se garantir primeira página para ninguém. Você faz o trabalho e deixa que o Google fale, você merece estar na primeira página. Então você não pode garantir para um cliente vender esse serviço de primeira página. Não existe quem garanta isso. Senão todo mundo ia estar lá na primeira, né? E como é que faz, né? Fica complicado para administrar isso. Existem algumas empresas que são oportunidades de negócio aí que eu queria passar para vocês, né? Vamos supor, eu tenho uma empresa A, que essa empresa, eu digito o nome dela no Google, só traz reclame aqui, reclamação em blog, vários problemas, né? E vamos supor que a empresa mudou a gestão, que agora é uma outra gestão, mudou toda a característica da empresa, às vezes eles te procuram. Como eu faço para remover isso, né? Remover esse conteúdo? Remover dos sites só pedindo para os webmasters, para tirar dos sites. Mas você consegue jogar esses conteúdos, gerar conteúdo com relevância e posicionar esse conteúdo na frente. Também é um trabalho, né? Ao invés de posicionar um site, você posiciona 10 sites na frente, né? Para esse conteúdo que não é relevante, né? Vamos dizer, fique lá embaixo. Né? Então muitas empresas fazem isso, né? Procuram profissionais de SEO para poder otimizar e gerar, vamos dizer assim, deixar limpo, né? Deixar limpo eles no Google, pelo menos na primeira e na segunda página. Quem vai para a terceira página aqui? Quando busca? Você vai, meu amigo? Pode. Você tem aqui? A gente só passa para a terceira quando a primeira e a segunda não resolve. Mas geralmente o que acontece? A primeira e a segunda resolve, né? Por que resolve? Porque é relevante. Por que é relevante? Porque o Google já identificou que o usuário digitou aquela palavra-chave, acessou aquela página e realmente ele ficou ali. Então ele deu a relevância para aquela página. Dúvidas? Mais uma, né? Tudo bem, gente? Ok? Ficou claro? Quem quiser pegar uma página de algum negócio e otimizar essa página, vamos supor, eu pego lá o Sérgio tem uma clínica de cirurgia plástica. Eu pego lá o site e falo, Sérgio, eu vou fazer o site para você gratuitamente. Vou lá, desenvolvo o site para ele, monto todo o conteúdo e posiciono esse site. É um site meu, né? Que futuramente eu posso vender para ele esse site. Então muitos profissionais já estão pensando nisso como um negócio, né? Então o que eu faço? Eu crio um site, crio um domínio, crio um conteúdo, direciono tudo que chega lá de contatos, de leads, para o Sérgio, né? Direcionando para o Sérgio, direcionando. Essa página, ela se torna tão importante que ela começa a gerar muitos contatos, né? O que o profissional de SEO faz? Ele pega e comercializa essa página, né? Ele vende essa página para uma clínica, uma determinada clínica. Agora, tem que tomar muito cuidado com isso para não se tornar também prática ilegal fazer dessa forma. Geralmente sempre tem que ter um empresário que tem a empresa, que faz todo o trâmite junto com a pessoa que está desenvolvendo isso. Tem que ser comunicado isso, né? Muitas empresas prometem esse posicionamento e não conseguem posicionar, né? Ficam aí tentando e não conseguem. Prometer uma coisa que nem sempre é rápido. Às vezes é aquilo que eu falei, tem palavra-chave que está sendo trabalhada desde 2005. Em quanto tempo você vai levar para posicionar essa palavra-chave? Né? Qual que é a força que você vai ter que pôr aqui para poder equivaler a esses 5 anos que já foram trabalhados no site? Né? Alguns recursos, vamos supor, o concorrente às vezes não tá atento a um determinado recurso que é muito importante. Você está atento, você ganhou tempo aí. Né? Então por isso que sempre vai atrás, sempre procura informações sobre isso. E é rentável, viu, gente? É muito rentável. Eu conheço pessoas que posicionaram páginas que vendem por 100, 150, 200 mil reais uma página. Né? A página ela vira um ponto comercial.
né? Ela é como se fosse um ponto comercial. Através dela chega contato diariamente, né? Então ela pega essa página e comercializa ela geralmente com quem está já no processo de desenvolvimento junto com o CEO. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que eu tenha animado vocês um pouquinho aí. Obrigado.